Começando pelo Ceará, que venceu a primeira partida dele como mandante na Série B. Foi a segunda vitória consecutiva e, com isso, o Vovô assumiu a liderança da Série B. Ele está empatado em todos os critérios com o Avaí, mas é o líder dessa Série B, sim, nesse momento. O Lucas Catribe vai trazer mais informações para a gente de como foi essa vitória sobre o Náutico no Castelão no último sábado. Chega mais, Catribe. Aqui na Arena Castelão, o Alvinegro encarou um clássico nordestino, jogo complicado, equilibrado dentro de campo diante do Náutico, que deu bastante trabalho, principalmente na primeira etapa. No total, o time pernambucano chegou a acertar 3 vezes a trave do goleiro Richard. O Ceará conseguiu melhorar na segunda etapa, anotou um gol logo nos primeiros minutos com o Fernandinho, ele que deu a volta por cima. O Ceará ainda teve a possibilidade de aumentar o placar com o Melk e também com o Endel Silva. Não conseguiu, mas teve como mérito sustentar o placar, venceu por 1-0, conquistou o primeiro resultado positivo dentro de casa na Série B do Campeonato Brasileiro e agora tem 8 pontos em 4 partidas. Está na parte de cima da tabela. Uma vitória para elevar a moral do grupo. O Ceará chegou também à 3ª vitória seguida na temporada. Tinha vencido o Clássico Rei aqui na Arena Castelão. Uma nova vitória pela Série B do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, o Ceará está invicto na competição. 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Pois é, como o Catribe falou, né? São 2 vitórias consecutivas na Série B, mas se a gente somar também o jogo da Copa do Nordeste, que foi um clássico rei, 3 partidas consecutivas em que o Vovô sai de campo vitorioso. Isso é muito importante, porque eleva a confiança dos jogadores e faz com que a equipe passe a encontrar uma identidade, a se encontrar dentro da competição. A gente vai ver um pouco dos melhores momentos dessa partida. Será que foi para campo com uma escalação diferente? Ele, por exemplo, começou com o Vina jogando de falso 9, ele começou com o Sanches na lateral esquerda e o Dieguinho como titular. E foi um jogo onde a gente pode dizer que o Ceará foi resiliente, porque ele faz o gol, ele consegue resistir a uma certa pressão do Náutico, mas o Ceará também teve chances de marcar mais gols. Quando a gente pega especialmente o segundo tempo, o Vovô teve pelo menos 3 chances claras de marcar o segundo gol e ter mais tranquilidade. Olha, uma das chegadas do Ceará, em que a defesa do Náutico vai tirando, mas você vê que o Ceará também chega. Então foi um jogo muito franco, um jogo muito de lá e cá. Ceará e Náutico tiveram oportunidades de marcar. O próprio Vina teve algumas chances e depois ele comentou sobre o jogo, ele falou que precisa estar mais inteiro para concluir melhor, para finalizar melhor. A gente nota que o Vina está com muita sede de voltar a marcar, porque ele é o artilheiro da equipe na temporada, tá devendo ainda, sabe que depois que voltou da lesão ainda não é o mesmo Vina do começo da temporada, mas não dá para dizer que ele não está se entregando. E ele fazia alternava, né? Tinha hora que ele era meia, tinha hora que ele fazia como falso 9, quando ele ia para meio, o Fernandinho aqui ficava um pouco mais à frente, mas foi um Ceará que também conseguiu chegar nesse jogo de trocação franca entre Ceará e Náutico, né? O Náutico que tinha, na verdade não tem um técnico, tem 2, né? O Hélio dos Anjos e o filho dele, eles trabalham juntos e eles têm um estilo de jogo muito consolidado. O Náutico foi finalista também lá no Pernambucano. É uma equipe que, assim como o Ceará, deve brigar ali nas partes de cima da tabela de classificação. O Fernandinho voltar a marcar é muito importante, porque assim como nos jogos do meio de semana, onde o Fernando e o Alex Silva marcaram, é outro herói improvável e ele estava precisando. Desde o dia 25 de janeiro que ele não marcava, são 2 gols que ele tem e uma assistência nessa temporada. É um jogador que o Mozart sempre falou que tem muita confiança, que acha muito importante, já trabalhou com ele em vários clubes, e o Fernandinho voltar a marcar é bom para ele também, para que ele possa ser o jogador que o Mozart conheceu, né? Que o Ceará ainda precisa, o torcedor do Ceará ainda quer ver mais, mas o Mozart fala que ele consegue entregar, porque já trabalhou com ele outras oportunidades e até pediu para que ele viesse para a equipe do Ceará. Com isso, o Vovô agora é o líder da competição, está nas cabeças, que é onde a gente imaginava. Olha, mais uma chance que o Ceará perdeu no segundo tempo, das chances claras que eu falei. Mais uma vez o Ceará na parte de cima da tabela, e a gente sempre diz que o Ceará é um dos favoritos a subir, então é importante que ele esteja nas primeiras posições. O primeiro e o segundo colocado, a gente sempre frisa, eles sobem direto. E o terceiro ao sexto tem o playoff. E aí o Melk entrou bem pra caramba, teve essa oportunidade. O Muriel, curioso é que quando o Melk nasceu, o Muriel estava subindo pro profissional do Internacional, o primeiro time que ele jogou, e o Melk também entrou bem de novo, teve outras boas participações, mas não conseguiu marcar ainda. A gente lembra que ele marcou um gol no estadual, mas que não foi dado para ele, porque a bola desviou no Wendel, né? Então o Melk ainda corre atrás desse gol, mas a gente sabe o quanto ele está entrando bem, o quanto esse jogador é importante. Vitória para o Ceará, que tem um peso muito grande, bateu o Náutico em casa, ainda invicto na competição, e vai buscar agora nas próximas partidas se manter no topo da tabela. Então, esse rapaziada, o vídeo foi esse. O Ceará que vence o Náutico aí, né? Pelo Campeonato Brasileiro de Série B. E quem diria, né? O Ceará aí na liderança. Claro que o Avaí também tem o mesmo tanto de ponto, mas, né? Foi um resultado bom. Mas um futebol que deixou a desejar, né? Do Ceará. Ceará ali que
né? Jogou, acho que só pelo resultado mesmo. Depois fez o gol, principalmente com o Fernandinho, né? E o time se defendeu muito, não conseguia sair para jogo. Teve lá suas chances, mas ficou um jogo ali muito abaixo, né? De quem a gente esperava, né? Do time do Ceará. Mas é aquilo, né? Melhor vencer do que jogar bem, né? E não vencer. E é o que o Ceará vem fazendo, né? Vem vencendo alguns jogos aí, os troncos e barrancos, né? Teve jogo contra o Fortaleza, né? Com um jogador a menos, venceu. Contra o Cuiabá, né? Que venceu com defesa de pênalti, dois defesas de pênalti do goleiro. E mais um jogo, né? Contra o Náutico aí, que vence, né? Onde o Náutico foi melhor do que o Ceará, jogou melhor, mas o Ceará soube se defender e conseguir aí os 3 pontos aí, né? Sendo aí líder da competição e que se mantenha assim, né? Que o time consiga somar pontos para no final do campeonato o time subir novamente aí para a Série A.